Fala galerinha, hoje vamos falar de reações chamadas reações redox. O que são reações redox? São reações que vêm de dois fenômenos, o fenômeno da oxidação e o fenômeno da redução. Então no decorrer dessa aula vamos falar desses fenômenos e como é que eles são identificados e como é que eles aparecem no nosso dia a dia e na química aí. Valeu pessoal! Um dos exemplos que mais aparece é justamente a reação de decomposição da água oxigenada, que também é uma reação redox. O que vai acontecer aí? Eu tenho peróxido de hidrogênio se decompondo produzindo água e gás oxigênio. Só que esse processo, naturalmente, ele é lento. Então, ele pode ser acelerado em função da adição de uma substância. A substância que se pode utilizar para acelerar esse processo é justamente o iodeto de potássio. Então, quando adiciona iodeto de potássio, faz com que essa reação ocorra mais rapidamente. Consequentemente, os produtos vão ser formados rapidamente. Um dos produtos que mais vai dar evidência que essa reação ocorreu é justamente essa grande liberação de gás oxigênio. Um detalhe que você tem que saber em relação ao catalisador é o seguinte: a quantidade de catalisador que eu coloco antes tem que ser igual à quantidade de catalisador que eu coloco depois. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o catalisador no processo, no meio reacional, ele não é perdido. Então, se eu colocar 200 gramas antes, eu tenho que colher no final do processo 200 gramas depois. E continuando essa discussão, tá? Me dá outros exemplos aí, Thiago. Um outro exemplo é justamente o que ocorre quando você vai lá no cabeleireiro, quer dar aquela repaginada, então a descoloração do teu cabelo em função da adição de algumas substâncias também é um processo redox. E aí cabe destacar de novo a questão de quem? Da água oxigenada. Então a água oxigenada também pode promover. Então quer dizer que redox só vai ocorrer com a água oxigenada, com H2O2? Não, mas esses são exemplos de aplicações dessa substância. Então aí a gente já tem o processo de descoloração do cabelo, que também é um processo redox. No contexto das aplicações das reações de oxirredução, temos uma aí que é bem conhecida do nosso dia a dia. Então toda reação de combustão, o que é uma combustão? Uma queima. Então todo processo de queima é um processo de oxirredução. Considerando o contexto das aplicações das reações redox, onde é que nós podemos ver além dos exemplos já citados? Então, podemos ver as reações redox ocorrendo dentro das pilhas e baterias. Então, essas reações vão propiciar a produção de energia elétrica. Então, você pode obter energia a partir de reações redox. Outro contexto de aplicação desse tema se dá mediante a degradação de materiais. Então, essa degradação vai produzindo essas incrustações no material, ou seja, o material está se fragmentando e vai ficar mais enfraquecido com o tempo. E esse processo chamamos de oxidação. Então, a oxidação é justamente esse fenômeno de degradação desse tipo de material. No caso específico do ferro, quando o ferro se degrada, então ele vai ter um nome específico a ele, que, como é a degradação do ferro, podemos dizer que é o processo de formação de ferrugem. Temos ainda que toda e qualquer queima considerada também um processo redox. Então aí temos a queima de combustível. Agora, galera, vamos falar de fato o que seria a oxidação e a redução. Para saber o que é uma redox ou uma oxirredução, eu tenho que saber principalmente calcular o que chamamos de NOx. E para identificar se esse processo é ou não redox, tem que acontecer o que com ele? Esse NOx ele tem que mudar. Então eu vou olhar para um elemento no reagente e ele no produto. Se eu perceber que ocorrer essa mudança, então eu digo que eu estou diante de uma redox. Se não ocorrer essa mudança, eu não estou diante de uma redox. Mas é claro que eu vou ter que olhar para cada um dos elementos que compõem a minha reação, no antes e no depois. Então, calculando esses NOx, o que eu consigo perceber? Que o ferro ele começou com valor zero. Por quê? Substância simples. Aí eu tenho o HCl. O HCl, o hidrogênio vale 1, mais 1, e o cloro menos 1. Aí, assim sucessivamente, eu vou calculando o NOx dos outros elementos. Então, aquilo que você fazia separadamente, você vai fazer de uma vez, mas em cada um dos componentes da tua reação.
Aí vai olhar o antes e depois e marcar aquele que mudou. Então, quem mudou? Foi o ferro. E aí eu já estou chamando esse processo de oxidação. Por quê? Vamos reparar aí. Ó. Essa oxidação, esse ferro vai de 0 até o valor 2. Então, eu consigo perceber que ocorreu um aumento. Então, esse aumento no valor da carga do elemento, eu chamo de oxidação. Então, quando o NOx aumenta, estou diante de uma oxidação. E vamos procurar, se eu tenho oxidação, também tem que ocorrer a redução, que um processo não ocorre sem o outro. Então, onde é que ocorre a redução? A redução vai acontecer no hidrogênio. Eu olho para o elemento antes e olho para o elemento depois. Então, o hidrogênio sai do valor 1 e vai para o valor 0, ou seja, o número dele, a carga dele está diminuindo. Então, quando o NOx diminui, eu estou diante de uma redução. E quando esse processo simultaneamente ocorrer oxidação e redução, eu chamo o processo de redox. Então, vamos tentar entender em si o que seria o conceito da oxidação e redução. Mas eu vou tentar dar uns exemplos para vocês assimilarem de uma maneira melhor isso aí. Então, vamos lá. Imaginando dois átomos aqui, o átomo de sódio e o átomo de cloro. Então, na tabela periódica, tem elementos que gostam de perder elétrons, ou seja, perder carga negativa. E se a tua tendência é perder, tirar coisa negativa de você, então a tua vida vai ficar mais positiva. Então, com esses átomos vai acontecer isso. E, ao contrário, também tem elementos que gostam de receber mais aquela coisa negativa. Então, quando você recebe muita coisa negativa, a tua tendência é ficar mais negativo, tá? E é isso que acontece. Então, quando você perde elétrons, você fica o quê? Positivo. E quando você ganha elétrons, você fica negativo. E o que acontece aí? A perda de elétrons, eu também posso chamar esse fenômeno de oxidação. E o ganho de elétrons, eu posso chamar isso aqui de redução. Só que é um detalhe aí. Eu não disse para vocês num primeiro momento que a oxidação seria o aumento do NOx? Então vamos prestar atenção aí. Um átomo, antes dele perder elétrons, ele começa no estado zero. A partir do momento que ele perde carga negativa, então ele tende a ficar mais positivo. Então vamos prestar atenção aí. Ó. Saiu de 0 para um valor 1. De 0 para 1, o NOx está aumentando. Então, a perda de elétrons ocasiona o aumento do NOx. Por isso que eu digo que ocorreu uma oxidação. E vamos prestar atenção no contrário. Aqui o elemento, o cloro, ele começou no estado zero. A partir do momento que ele ganhou carga negativa, ele tendeu a ficar mais negativo. Consequentemente, olha, ele saiu de 0 para menos 1. O valor do NOx dele está caindo. Então, se ele está caindo, então esse elemento está diminuindo seu NOx, ou seja, está sofrendo redução. Então, a perda de elétrons ocasiona um aumento do NOx. E o ganho de elétrons ocasiona uma diminuição desse valor do NOx. E tem um detalhe aí que vocês têm que saber. Só ocorre a oxidação porque tem elemento que precisa ganhar elétrons. E só ocorre a redução porque tem elementos que fornecem esses elétrons. Então, olha, perceba aí, se esse sódio ele não conseguir doar esse elétron dele, não vai acontecer nem a oxidação e nem a redução. E se eu não tiver elementos para receber esses elétrons, não vai ter quem dê. Então, vamos pensar naquela situação, olha, eu quero ajudar o próximo, mas se não tiver quem eu ajude, então não posso realizar essa boa ação. Entenderam? Então, só ocorre a oxidação porque tem elemento que precisa receber. Só ocorre essa redução porque tem elemento que precisa fornecer. Então, um processo está interconectado e dependente do outro. Avaliando os processos para saber se são redox ou não, o que nós temos que fazer? Justamente determinar o valor do NOx. E quando percebermos mudança, é um processo redox. Se não percebermos essa mudança, não vai ser um processo redox. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Para zerar, então, o enxofre tem que ser mais 6. Substância composta, quando eu somo as cargas, é igual a zero.
O sódio, na maioria dos compostos, vale mais 1. O oxigênio, na maioria dos compostos, menos 2. Menos 2 aqui e mais 1. Então, para zerar aqui no meio, haja vista que é menos 8 e aqui é um valor mais 2. Então, para zerar aqui no meio tem que ser mais 6. Isso aqui vocês já sabem da última aula. Avaliando se ocorreu essa mudança. Aqui, enxofre e enxofre no produto. Mudou? Não. Então, se não mudou, eu vou para o próximo. Oxigênio e oxigênio. Mudou? Não. Então, vou ter que ir para o próximo. Sódio e sódio. Mudou? Não. Então, vou para o próximo. Oxigênio e oxigênio. Não mudou? Então, vou para o próximo. Então, como vocês perceberam aqui, quando acabar e não tiver ninguém comparando reagente e produto que não mude, então eu consigo identificar que o processo não é o que? Redox. Então a nossa questão já terminaria por aí, mas eu vou continuar justamente para dar essa continuidade para vocês aí. Vamos lá. Sódio aqui 0, cloro 0. Aqui mais 1 e aqui menos 1. Então, reparando se ocorreu essa mudança, o que percebemos? Que ocorreu. Então é um processo redox. Partindo aqui, ó. É preciso calcular de todo mundo, fazer tudo isso para identificar se é redox ou não? Vamos ser mais estratégicos então. Ó. Aqui o hidrogênio vale mais 1. E aqui, como ele está sozinho, vale 0. Então, ocorreu essa mudança. Então, consigo perceber que é um processo redox. Vamos lá, partindo dessa estratégia aí. A prata está junta aqui, mais 1. E aqui ela está sozinha, 0. Então, ocorreu mudança? Então, processo redox. Aqui, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 1, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, e aqui o oxigênio vai valer 0. Como você já pode identificar, o hidrogênio não mudou, tá? Então não vou marcar ele, que não interessa. Agora, o oxigênio, ele mudou. Se mudou, é um processo redox. Ah, por que você colocou o valor menos 1 aqui para o oxigênio? Porque é um caso específico. Quando o oxigênio estiver em peróxidos, por exemplo, água oxigenada, nesse caso aí ele não vai ter carga menos 2, assim ele vai ter carga mais 1. E é isso aí. E quais são as perguntas que mais caem no vestibular? Aqui eu separei um compilado do que mais cai e como é que vocês podem resolver essas questões que envolvam oxirredução. Vamos que vamos, galerinha. Então agora vamos falar de exercício, já partiu ao ponto, tá? Quando cai esse assunto no vestibular, principalmente quando você identifica um processo redox, primeiramente você tem que calcular os NOx. Então você vai calcular os NOx desses elementos. Nesse exemplo que eu estou citando, é o processo de beneficiamento do ferro. O que é beneficiamento? Você separar o ferro do mineral. O mineral de ferro é esse aqui, ó. Então é a hematita. Quando você faz o beneficiamento, você deixa esse ferro puro, deixa esse ferro separado aqui, ó. Então esse também é um processo redox. O que a gente quer aqui? Calculou o NOx, identifica quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Então tá aí, ó. O ferro ele varia de 3 e vai para 0, ou seja, o valor está diminuindo a redução. E aqui vemos que o outro elemento que mudou é o carbono. Então o carbono está aumentando seu valor de 2 para 4, está sofrendo oxidação. Gente, essas perguntas sempre caem em prova do vestibular. E sempre vocês vão olhar para onde? Para o reagente. Então vocês nunca vão olhar para o produto para responder isso aí. E o que eu tenho que observar? O seguinte, as primeiras duas, quem oxidou e quem reduziu, ele está perguntando em relação ao elemento. Qual elemento oxidou e qual elemento reduziu? Só olhar para esse esquema que você não vai errar. Então vamos lá. Então o elemento que se oxidou está bem aqui no reagente. Então é o elemento carbono. E o elemento que se reduziu? O elemento que se reduziu é o ferro. Só que o carbono eu tenho do reagente e tenho no produto. Então, qual é o carbono que oxidou? O carbono mais 2. Qual o ferro que reduziu? Tem o ferro do reagente e o ferro do produto. É o ferro mais 3. Então, quem oxidou, quem reduziu, quem sofreu oxidação ou quem sofreu a redução está relacionado ao elemento. Não esqueçam isso, tá? E a próxima pergunta que mais cai em prova, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Para entender isso, eu fiz um esqueminha que vai ajudar bastante vocês. Por exemplo,
Está bem aqui agora. A oxidação, ela provoca a redução. Então, se ela provoca a redução, então ela é agente responsável por essa redução. Então, quem provocou, eu digo que é o agente redutor. Então, a oxidação, na verdade, é o agente redutor, é o agente que promove a redução. E o contrário também é válido. A redução, ela provoca a minha oxidação. Consequentemente, se a redução provocou essa oxidação, então essa redução é o agente oxidante. Então, perceba aqui, oxidação provoca redução. Então, a oxidação vai ser o agente redutor, tá? Então, sempre vocês vão fazer esse esqueminha. Onde aparecer redução, vocês vão escrever agente oxidante. E aonde aparecer a oxidação, vocês vão colocar o agente redutor. Se vocês fizerem isso, vocês não vão errar perguntas de provas. O detalhe básico para isso é vocês perceberem que nas primeiras duas perguntas eu estou relacionando um elemento. Quero saber qual é o elemento. Nessas duas perguntas que caem bastante em prova, quando vocês montarem esse esquema, ele está perguntando qual substância. Então, a substância ele está perguntando o conjunto. Então, vamos lá. O agente oxidante está bem aqui, ó. Só tem que olhar para o reagente. Então, olha o oxidante, é P2O3. Eu vou anotar todo mundo que está lá. E olha lá onde começou a setinha. E o agente redutor? Olha onde está a setinha aqui, ó. O agente redutor é o CO. E se eu quero saber a variação de elétrons perdidos e recebidos? Aí eu tenho que lembrar, na oxidação eu perco elétrons. Então, se ele sai de 2 e vai para 4, então quer dizer que eu perdi 2 elétrons. E partindo aqui, vamos lá. Eu quero saber quantos elétrons foram recebidos. E onde eu vou receber elétrons? Eu vou receber elétrons na redução. Então, ó, de 3 para 0, então quer dizer que eu tive que ganhar 3 elétrons. No segundo exemplo, o processo é o mesmo. Primeiramente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular os NOx. Depois, perceber quem é que mudou no processo. Quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Então, o que eu vejo? A prata ela sai de 0 e vai para 1, ou seja, o valor aumentou. Se aumentou, sofreu oxidação. E quem sofre oxidação é o meu agente redutor. Tudo bem? Não esqueça que é sempre o contrário. Vamos lá. E quem mudou mais ainda? O oxigênio. Então, ele sai de 0 e vai para o valor menos 2. Se ele sai de 0 para menos 2, o valor está diminuindo. Se está diminuindo, está acontecendo a redução. Então, se acontece a redução, então quer dizer que ele é o meu agente oxidante. O que a gente vai fazer com esses dados aí? A gente vai começar a responder as perguntas baseado nesse esquema que fizemos. Então, qual foi o elemento que se oxidou? O elemento que se oxidou está aqui na setinha, ó. É a prata. Mas qual prata? A prata 0. Qual foi o elemento que se reduziu? O elemento que se reduziu foi o oxigênio. Qual oxigênio? Não posso colocar a fórmula, tá? Só coloco o elemento. Então, o oxigênio 0. Sempre olho para o reagente. Seguindo as perguntas, temos aí qual foi a substância que é o agente oxidante e qual é a substância que é o agente redutor. E só olhar para cá para o esquema, para o reagente. Não esqueça, olha, como eu já notei, o meu agente oxidante é aquele que sofre a redução. Então, a fórmula está bem aqui, ó, O2. O agente redutor é aquele que sofreu a oxidação. E quem é? A prata. E se eu quero saber justamente a variação de elétrons perdidos e elétrons ganhos, o que eu vou ter que fazer? Olhar para o antes e para o depois para cada elemento. Então, quem perdeu porque sofreu oxidação e quem sofreu oxidação foi a prata. Saiu de 0 e foi para 1. Então, a variação de elétrons perdidos vai ser 1 elétron. Vamos lá. Quem ganhou elétrons? Qual a variação de elétrons recebidos? Então, quem sofreu redução foi o oxigênio. Então, saiu de 0 e foi para menos 2, ou seja, ele ganhou 2 cargas negativas. Então, a primeira ideia para você saber como é que funciona essa questão da variação de elétrons é justamente você fazer uma escala. Essa escala vai de menos 7 até 7. Então, não esqueçam que vai passar pelo 0, tá?
Por que isso? Porque fica melhor para você enxergar para calcular essa variação. Porque vai ter momentos que você pode errar besteira. Então é bacana você entender mais de uma maneira para você fazer isso, para calcular essa variação de elétrons. Então vou colocar de exemplo aqui, ó. Um elemento hipotético x, tá? Ele variando de -1 até 4. Se eu fosse perguntar qual é a variação de elétrons que eu tenho aí, primeiro você tem que fazer o seguinte, identificar aqui nessa escala. Então ele vai de -1 até 4. Então vocês percebam que esse valor está aumentando. Se está aumentando o valor da carga, então está sofrendo oxidação. Visto isso, a oxidação é ganho ou perda de elétrons? A oxidação é perda de elétrons. O que eu tenho que fazer daí? Eu tenho que saber quantas casinhas eu tenho que pular até chegar a esse valor final, que é o 4. Então, primeiro, ó, eu vou pular de -1 para 0, pulei uma casinha. Essa casinha corresponde a um elétron que eu tenho que perder. E se eu for pular de 0 para -1, outro elétron que eu vou perder. Então, tem que ver quantos elétrons eu vou perder até chegar nesse valor 4. Então, outra casinha, outra casinha. E quando eu contar esse total de casinhas que eu estou pulando, eu vou saber justamente a quantidade de elétrons que eu perdi, que é igual a 5 elétrons. Então, de -1 até 4, eu pulo 5 casinhas. E essas 5 casinhas são os 5 elétrons que eu perdi. Num outro exemplo, o que eu consigo perceber? O seguinte, agora o meu exemplo, eu estou variando o meu NOx de -1 a -4. -4, tá? É um valor menor que -1. Então, quando eu comparo valores negativos, quanto mais distante eu tiver do zero, menor o meu valor é, tá? Então, quando o meu valor ele vai caindo, eu estou diante de uma redução. E o que é redução? É ganho de elétrons. Eu quero saber quantos elétrons eu tenho que ganhar até chegar a -4, ou seja, para ficar mais negativo, tá? Então, ó, primeiro, pulando de -1 a 1, tá? Eu tenho uma casinha. Então, nesse processo, eu tive que pular 3 casinhas. Consequentemente, eu tive que ganhar 3 elétrons. E é isso aí, galera. Se você curtiu, deixa aquele like maroto e vai acompanhando as próximas atividades. Valeu!